PREC, então uma boa noite a todas, a todos. Eu estou muito feliz por esse momento e queria fazer muitos agradecimentos, mas eu queria especialmente agradecer a minha colega e pró-reitora de extensão que está aqui à nossa frente, a professora Francisca Ferreira Miquelon, por ter acolhido esta ideia que há muito já tinha pensado sobre ela. Também a Patrícia, que não está aqui no momento, mas que vai fazer uma fala também, que é a nossa coordenadora da biblioteca, e dizer que é um momento muito especial reunir tantas pessoas em torno de um tema que me é tão caro. Conceição, querida, quem vai te apresentar é a Francisca, mas eu quero dizer assim que é muita alegria para mim te ter aqui. Tu sabe o quanto eu te admiro, o quanto tu és uma grande referência não só pela tua competência, como pela tua pessoa, que para mim isso é um valor inestimável, tu sabes bem, né? Então, assim, gente, rapidamente, eu quero dizer para vocês que o que constitui esse projeto é um projeto bem simples e, ao mesmo tempo, eu considero de uma grande alma, né? Esse projeto nasceu de uma ideia na gestão, então a professora Francisca é minha colega de gestão, nessa gestão da UFPEL, onde eu dizia, certo dia, numa reunião, dizer o seguinte: gente, eu que trabalho com estudos autobiográficos e trabalho com memória, eu queria dizer que é muito importante, que eu valorizo muito a vida e obra das pessoas por todas as coisas que nós estudamos. E eu queria muito que a UFPEL tivesse um espaço onde nós pudéssemos guardar um repositório, a vida e obra dos sujeitos que aqui passam e que constituem essa universidade. Porque, ao fim e ao cabo, nós somos a instituição nos intima a ser o que somos e nós fazemos a diferença na instituição. E as demandas foram acontecendo, e certo dia a professora Francisca me disse: Lúcia, e agora? Foi muito interessante, porque foi um pouquinho antes da pandemia. Vamos botar aquele projeto em prática. Ótimo, vamos fazê-lo então. Então, isso se transformou num projeto de extensão, ele é um projeto que é relativamente simples e grandioso, porque tem uma alma muito grande, que é, e eu vou passar a palavra para a Patrícia, a gente criou uma comunidade dentro de um sistema da biblioteca, onde todos os memoriais dos professores que fazem a sua passagem para a classe E titulares estão lá no repositório, quer dizer, nós convidamos todos os professores. Até hoje, tinha 33 depositados, né? Se não me engano, Patrícia, está correto? Bom, então, é muito simples, é valorizar o que somos. E aí eu quero lembrar uma teórica que nos é muito cara, a o seguinte: nós não temos uma história porque narramos, nós narramos porque temos uma história. Então, a nossa história fica na universidade, para aqueles que nos precederem, e ao ficar registrada a nossa universidade, a nossa história, nós estamos também registrando, sem dúvida, as interfaces da vida da instituição em nós e nós com a instituição. Dito isso, eu quero agradecer muito e passar a palavra para a Patrícia, para que ela faça uma fala rápida também, né, Patrícia, para a gente passar para a nossa convidada e a nossa querida Maria Conceição Passege. Obrigada e um bom trabalho para todos nós. Então, boa noite. A ideia do projeto da Lúcia e depois a minha conversa com a Francisca, um pouquinho antes da pandemia, acho que foi ali por fevereiro, de como a gente executaria. Nós temos, como todas as universidades, um repositório institucional, onde o objetivo maior é guardar a imagem, guardar a memória do que é produzido e da instituição como um todo. Então, partindo desse princípio, com a acolhida da Lúcia e da Francisca, nós criamos uma comunidade dentro do nosso repositório, intitulada Memorial dos Titulares. Nessa comunidade, que quem quiser depois dar uma olhada na história dos nossos professores e no quão importante está sendo, é só entrar em Guaiaca, eu vou digitar aqui embaixo, guaiaca.fepel, e lá vai estar o repositório institucional. Dentro do repositório, pode fazer a busca ou por memorial ou por o nome de um professor, no caso da Lúcia, o nome da Lúcia, ou o nome da Francisca, ou de qualquer outro professor nosso que já tenha defendido e que tenha
se disposto a fazer, nos encaminhar o documento. E eu acho que é importante a gente comentar que, inclusive, professores que defenderam esse memorial antes do advento das tecnologias, contataram a Lúcia para como depositar esse documento lá, como ele também ter esse documento. Então, o que a gente tem visto enquanto instrumento do projeto da Lúcia, que tem tido uma boa receptividade. A própria UFC já nos procurou para dar uma continuidade, saber como funciona o nosso projeto, para disponibilizar o mesmo lá com eles. Então, acho que, por enquanto, era isso. Fico à disposição aqui para outras dúvidas. Professora? Então, nós passamos a palavra para a Francisca, inicialmente. Professora Francisca, está aí? Já estou entrando. Então, a partir de agora, a professora Francisca vai fazer a mediação, vai apresentar a Conceição, porque se eu fosse te apresentar a Conceição, certamente eu nem iria no teu Lattes, sabes como eu sou, né? Mas a professora Francisca, como uma boa anfitriã, né, e academicamente correta, fará os ritos necessários. Um bom trabalho, minha linda. Obrigada, Francisca. Obrigada, Lúcia. Maria da Conceição, é uma alegria estar contigo. Tu já deve estar acompanhando as muitas manifestações no chat dirigidas a ti, a um público volumoso que está aqui por tua causa, seguramente, nós também. Então, quero te dizer que é uma honra te apresentar. Mas o teu resumo de Lattes é imenso. Então, o que eu fiz? Eu simplifiquei ao meu gosto, mas entendam, público presente, que essa simplificação é ao meu gosto. Claro que depois da apresentação da Conceição, nós saberemos que nem era necessária essa apresentação, mas a faremos aqui. Então, Maria da Conceição Ferrer Botelho Esgadari Passedi é pesquisadora PQ1 do CNPq, professora da Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, alguns orientandos teus da Unicid aqui, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Linguística e mestre em Letras Modernas pela Université Paul Valéry, Montpellier, França. Estágio de pós-doutorado em Educação na Université de Nantes e François Rabelais. Pós-doutorado em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul e a Universidade de Paris 13. Ela é professora visitante em várias universidades, na Universidade das Antilhas e da Guiana, na Universidade de Buenos Aires, participa do conselho editorial de muitas revistas brasileiras e estrangeiras, participa da diretoria da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica desde a sua fundação e presidente no período de 2014 a 2016, participa da diretoria da Associação Internacional de Histórias de Vida, Informação e de Pesquisa Biográfica em Educação, diretora do Colégio Internacional de Pesquisa Biográfica da Universidade de Paris 13, diretora da Associação Norte-Nordeste de Histórias de Vida e Informação, pesquisadora colaboradora do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora e do Centro de Investigação de Estudos da Criança. Bom, e aí vai. Depois é bem longo, mas nós queremos mesmo te escutar, Maria Conceição. Então, muito obrigada pela tua presença e pelo que virá a seguir. A palavra é toda tua. Conceição, podes habilitar o teu microfone? Não estamos te escutando ainda. Ai, agora está me ouvindo? Perfeito. Ah, tá. Então, boa noite. Eu estou vendo aqui pelo chat que tem minhas queridas orientandas, minhas amigas, minhas colegas. Estou vendo a Ivoneide, estou vendo enfim, gente lá do norte do país, né, de Roraima, gente do Rio Grande do Sul, gente do Rio Grande do Norte, enfim, é isso. Essa sala que é tão longe e tão perto, ela diz tudo desse encontro,
Nós estamos assim tão longe, mas estamos também tão perto, juntos, para poder pensar essa questão que foi colocada aqui para mim como uma espécie de desafio. Porque eu diria assim, como falou a Francis, não é somente o milagre da tecnologia que nos une, não é isso? O que nos une é aqui o interesse por alguma coisa que, no meu entender, é algo de extremamente importante para nós, professores universitários, para nós, professores do ensino superior, para nós, professores do ensino básico, enfim, para nós, professores. E o tema que a Lúcia me pediu para falar é justamente essa questão da escrita dos memoriais no ensino superior. E acho que para um pouco me seduzir a fazer essa fala, ela me disse que eu estaria aqui para fazer uma aula para inaugurar e abençoar. Inaugurar e abençoar esse projeto tão lindo que a gente acabou de ouvir, que são um projeto de extensão, a publicação dos memoriais de titulares, vida e obra. Eu considero, não é, que essa é eu diria assim, uma iniciativa que a Lúcia falou que era simples, mas não acredito que seja simples. A prova é que a repercussão já começa a aparecer com esse convite da Universidade Federal do Ceará para que também eles tenham essa iniciativa. De fato, portanto, eu tenho a honra, né, assim, de jogar a garrafa no navio e de ser a madrinha desse lindíssimo projeto, né? Um projeto em que procura preservar, guardar, difundir e ampliar o acervo da biblioteca da Universidade Federal de Pelotas com a história de professores, com a vida, obra, pensamento e reflexão dos professores. Este acervo, com certeza, constituirá um legado para a história não apenas da educação, não apenas dos professores, mas também para a história das instituições federais brasileiras e a história da educação no Brasil. Se posso eu fazer um desejo, e acho que ele já está sendo atendido, é que essa iniciativa da Federal de Pelotas, com a brilhante ideia de Lúcia e o apoio institucional da professora Francisca, crie ecos em todas as instituições federais. Como muitos sabem aqui, né, eu venho há 21 anos estudando os memoriais. E essa deferência que você me faz, Lúcia, é um grande presente. É um grande presente de poder vir aqui nesse momento tão importante, e que eu poderia dizer que é um momento histórico para nós, nas nossas universidades. Por que eu acredito que seja esse momento histórico? Porque nós estamos criando com essa comunidade de professores titulares, essa comunidade acadêmica, feita de professores para professores, com histórias de professores. Quem somos nós, professores? Nós somos, antes de tudo, não apenas aquelas pessoas que acompanham os alunos no seu processo de evolução acadêmica, a se tornarem médicos, engenheiros, mestres, doutores, mas nós também somos formadores de opinião. Nós somos seres que interpretam a vida e que ajudam esses jovens pesquisadores, professores, doutores, médicos, engenheiros a interpretar a vida. Interpretação é um processo que faz parte do ser humano por ser ele um ser de linguagem, por usar a linguagem. Então, sermos formadores de opinião, trabalharmos com o processo de interpretação, nós estamos também trabalhando com o processo de formação da consciência histórica. Essa noção de consciência histórica, eu acredito que é uma noção forte quando se trabalha com os memoriais. Os memoriais, por sua própria
prova, né, que nos coloca diante de nós mesmos, diante da instituição, diante da nossa vida pessoal e emocional, eles são momentos extremamente difíceis, né, mas são momentos, digamos, de construção dessa consciência histórica que eu gostaria justamente de concluir meu pensamento com essa noção. Então, esse momento é importante porque ele liga a história da universidade brasileira, que depois eu vou tentar explanar um pouco assim, aqui. Então, são professores não apenas de educação, são professores de todas as áreas. São professores de medicina, da área de saúde, de direito, de antropologia, né, de arquitetura, música, artes. E somos essa comunidade forte que nós nunca nos demos conta da nossa força. O Brasil nos espalhou. Nós somos professores de universidades federais, de universidades públicas estaduais, de professores de universidades particulares, de colégios confessionais, de universidades confessionais. Somos professores do ensino público nas redes municipais e nas redes estaduais. Somos professores das escolas confessionais também, como as universidades. Este contingente de humanos, pensadores, intelectuais, preocupados com a educação, que dão seu sangue, sua vida por ela, nós não somos unidos. Ao contrário, nós formaríamos um grande exército, um grande contingente de pessoas unidas pela mesma ideal. Infelizmente, estamos separados. Talvez, nesse momento de pandemia, nesse momento de união, de estar junto, mesmo longe, estejamos, talvez, construindo essa rede de professores, educadores brasileiros. E essa iniciativa, no meu entender, ela vai nesse sentido. Portanto, é uma iniciativa que eu considero não apenas uma iniciativa acadêmica, mas ela é também uma iniciativa do ponto de vista político. Os memoriais, como se sabe, dentro da academia, onde se prima pela cientificidade e a produção científica, os memoriais são considerados gêneros menores. E por que menores? Quando esses memoriais trazem o que há de maior na universidade, que é a vida, a obra, o pensamento, a reflexão daqueles que fazem a universidade, que foram alunos dessas universidades e que hoje são professores e pesquisadores. Então, colocar os memórias no seu devido lugar, essa é uma iniciativa que eu parabenizo a professora Lúcia e a professora Francisca e desejo que essa seja uma iniciativa a ser reproduzida na Universidade Brasileira. Então, eu queria, depois de fazer essa pequena preleção, cumprimentar as colegas que estão conosco, né, a professora Francisca, a professora Patrícia, também sei que a minha orientadora, supervisora, amiga e amada, Maria Helena, não sei se está por aí, que são, assim, as pessoas que nós estamos juntas no mesmo projeto, na mesma rede de pesquisa, que é a pesquisa autobiográfica, como um movimento biográfico brasileiro e como um movimento biográfico internacional. Então, eu queria dividir a minha fala em 3 momentos. Primeiro, eu gostaria de debater um pouco com vocês o que é esse memorial. Como definir o memorial? O que é isso? Em seguida, eu vou passar mais rápido nesse segundo ponto, é tentar mostrar um pouco do histórico do memorial no Brasil, para que a gente possa ter, talvez, a verdadeira dimensão do que é esse gênero acadêmico no nosso país. E depois eu passaria para o terceiro ponto, que seria aquele que vai nos ocupar aqui, que é o memorial como uma escrita ambivalente.
Essa é uma característica que me parece ser extremamente importante para se entender a natureza dos memoriais. Então, vamos começar por essa primeira questão, que é o que é um memorial. Todos nós sabemos o que é um memorial quando a gente anda na rua, não é? O memorial da paz, o memorial que é aquilo que designa algo que faz lembrar, né? Assim, digamos que pequenos memoriais individuais são os próprios túmulos, né? Que estão aí nos cemitérios como homenagem à pessoa que partiu, que ali deixa a sua lembrança para ser lembrada. Então, memorial, ele vem do latim, né? 14, e que quer dizer aquilo que faz lembrar, que tem a intenção de lembrar. Portanto, o memorial, diferentemente dos museus, né, ele tem essa mensagem de memória, essa mensagem de homenagem, né, de não esquecimento, digamos, né? Não se pode colocar no altar do esquecimento as vidas. As vidas devem ser lembradas, né? Então, essa novela, ela se espalha por muitas áreas que não são a nossa, né? Por exemplo, em arquitetura, nós temos o memorial como um monumento, né? Memorial da Paz, memorial Memorial da América Latina, e o Memorial da Paz, que existe em vários países do mundo, né? Para justamente que não se repitam os horrores do Holocausto. Então, nós temos também a arquitetura e o memorial como um documento. E isso é o que se chama memorial descritivo, que muitas vezes algumas universidades tomaram essa nomeação de memorial descritivo para nomear o memorial que nós queremos dizer, memorial autobiográfico. Então, o memorial surge como uma noção, muitas vezes impregnada, eu digo assim porque nos meus contatos com os franceses e nas traduções desses textos, o francês tem muita resistência a aceitar essa noção de memorial, né? De memorial porque está ligado quase que a uma ideia de tristeza, né? De morte, de dor, né? Mas o que importa é essa noção. Nós temos também os memoriais na área jurídica, memoriais finais, que são, às vezes, solicitações dos advogados aos juízes, por exemplo, quando alguém quer solicitar que a pessoa responda em casa, né? Eles fazem os memoriais finais. Então, nós encontramos, muitas vezes, na internet, como fazer um memorial descritivo, como fazer um memorial justificativo, como fazer os memoriais finais, né? Que são na área jurídica. Então, essa soma de memoriais, né? Me deu, no início, digamos, nos anos 90, final dos anos 90, muita dificuldade para tentar nomear. Nomear é aquilo que nós podemos fazer de mais importante, dar um nome a alguma coisa. A partir desse momento, essa coisa existe. Enquanto ela não tem nome, ela não existe. Podemos sentir, mas ela não faz parte da nossa conversa. Então, eu encontrei, em 98, um trabalho em sociologia sobre memorial acadêmico, numa revista da USP, que se chama Weisbord, e que ele tem um texto que se chama Por uma Sociologia do Memorial Acadêmico. Em 2001, tem um texto do Severino, que eu acho que é o mais usado, porque se trata de pesquisa de como fazer o memorial, onde ele define o memorial como uma narrativa simultaneamente histórica e reflexiva. Tinha também o texto do Rajagopalan Kanavilil, que é um professor da área de linguística da Universidade de Unicamp. Então, pouquíssimo material eu encontrei para entender o que era o memorial e tentar teorizar esse tipo de escrita. Mas quando você começa a aprofundar as suas investigações, você vai ver, por exemplo, que um dos memoriais que eu conheço mais antigo
data do século XVII, e é o Memorial de Pascal, né? De Blaise Pascal, filósofo e matemático, que todos vocês conhecem. Então, Pascal, ele teve um momento de conversão, ele se converteu. Então, ele escreveu em uma folha esse momento de luz, né, de iluminação, que foi o momento da sua conversão. Então, depois da morte de Pascal, se encontrou costurado numa das suas roupas este memorial, que é o Memorial de Pascal do século XVII. Também temos o Memorial de Santa Helena. Só que Santa Helena é a ilha onde ficou exilado Napoleão. E o Memorial de Santa Helena é, de fato, a história de Napoleão, dos últimos dias de Napoleão, que é uma espécie de biografia. E aí surgem os memoriais na área de literatura, que nós todos conhecemos, Memorial de Artes, etc. Mas eu acho que uma coisa importante, talvez, que precisa se pensar nessa história dos memoriais, é imaginar que no século XVIII, na plena Revolução Francesa, um jovem que se ficou encarregado da instrução pública, que se chamava Marc-Antoine Julien de Paris, ele criou uma relação entre memória e cidadania. O que seria para a Revolução Francesa trabalhar com essa memória, essa cidadania? A primeira coisa que a gente pode imaginar é uma espécie de democratização dessa escrita. Claro que não é no mesmo termo, mas o que vale é a ideia de democratização da escrita e da possibilidade do ser humano comum, né? Então, querida, eu acho que tu fechou teu áudio. Alô? Pronto? Aí não sei Eu peço que outras pessoas fechem seus áudios, por favor. Não sei onde me microfones. Não sei onde fiquei, mas eu vou tomar de onde eu acho que poder. Eu vou tomar da relação que faz Marc-Antoine de Paris na Revolução Francesa, na relação entre memorial e cidadania. E essa ideia, ela é extremamente interessante, porque ele queria que o cidadão ele se preocupasse com o que ele fazia do tempo. Ora, tempo é vida, né? Contrariamente àquela famosa frase, time, né, is money. Então, time is life. O tempo é a vida. Quando nós perdemos o nosso tempo, nós perdemos a nossa vida. E isso não quer dizer que eu tenha que aproveitar meu tempo obrigatoriamente com coisas úteis, né? Eu posso aproveitar meu tempo com coisas fúteis, para alguns, e para mim, maravilhosas. Então, o Julien, ele vai criar o que ele chama de memorial horário. É para que o cidadão escreva nesse memorial o que ele faz, inclusive os seus momentos de atividades de viagem, a vida de família, a vida intelectual, a vida epistolar e também a vida errante. Ser um ser também errante é também ser humano, é também aproveitar a vida, é também deixar viver e se fazer viver, né? Então, esse memorial, o que é importante para nós é pensar numa noção de educação da memória. Nós, americanos, né, do norte e do sul, do centro, somos pessoas do novo mundo. E parece que nós fomos educados para não ter memória. Melhor esquecer. Melhor esquecer que era a civilização indígena, asteca, maia, né? As nossas civilizações, Tupi-Guarani, isso era melhor esquecer. Melhor esquecer os navios negreiros, melhor esquecer a escravatura, melhor esquecer isso e depois o desejo do novo. Um novo mundo,
uma nova era, uma nova forma de pensar. Então, há uma valorização do novo. Não quer dizer que a valorização do novo seja alguma coisa que não deva ser feita, pelo contrário. Nós estamos em permanente processo de construção, de evolução. O que não se pode pensar é não cultivar a memória. Ora, se nós pensamos na nossa vida como seres humanos, o que seria de nós se nós não tivéssemos memória? Vamos pensar em cada um individualmente. Aí no Rio Grande do Sul, eu vivi uma experiência terrível. Em 2011, quando eu estava com a Maria Helena, que me deu muito apoio, eu perdi a memória. Eu perdi a memória durante praticamente um pouco mais de um dia, né? Que aquilo que eu tive era uma amnésia global, transitória. E eu posso dizer que a memória, que a falta da memória, ela não me deixava, eu não sabia quem eu era. De fato, eu lembrava muito daquilo que dizia de Descartes. Eu penso, logo existo. Então, eu dizia para mim mesmo, eu penso, portanto, eu existo, mas quem sou eu? Onde é que eu estou? De quem são essas malas? Porque eu estava num hotel. De quem são essas malas? Eu não sabia, era uma confusão mental. De fato, foi talvez uma espécie de um AVC, alguma coisa assim que eu tive no cérebro. Mas eu posso dizer para vocês que perder a memória é a melhor maneira de entender o que é a memória. E isso nós vemos nos casos de patologia. Eu vi, recente, lendo o memorial da professora Francisca, ela conta do pai que sofreu de Alzheimer. Quem sofre da perda de memória, ela deixa de ser eu. Ela passa a ser ele, ela, na voz de quem está presente. Porque o eu que se perde é o eu da subjetividade, é o eu da nossa singularidade, é o eu da nossa experiência. Então, eu acredito que pensar a singularidade humana não é aquilo que muitas vezes foi interpretado. A singularidade como a subjetivismo, como o isolacionismo, como o egoísmo, né? Não, a subjetividade, a singularidade é aquilo que nós somos como seres únicos no mundo. Somos seres únicos, irrepetíveis. Irrepetíveis. Então, essa singularidade, que muitas vezes anularam a nossa singularidade em benefício de uma objetividade, né? das generalizações, né? São homens, são mulheres, são crianças, são professores, são estudantes, são gays, são lésbicas, são negros, são isso, são da globalidade. Ora, dentro dessa globalidade, o que existe são indivíduos com a sua história, são indivíduos com sua vida. Então, por que anular essa subjetividade? Então, essa questão da memória, ela está extremamente relacionada com a nossa integridade e com a nossa singularidade e a nossa subjetividade enquanto sujeitos históricos. Porque nós perdemos a nossa história, então nós nos perdemos. Nós não sabemos mais quem somos. Por que, então, anular a subjetividade, anular, digamos assim, essa singularidade da educação, da ciência? Essa talvez é uma grande pergunta. Por que os memoriais são gêneros menores? Porque eles falam da singularidade dos indivíduos. E isso não tem interesse para a ciência. Então, esses memoriais, né, essa perspectiva do Julien de Paris, que nos mostra essa relação entre memória e cidadania, entre memória e história, né, educação da memória, nos levaria a muitas outras discussões que nós não podemos tecer aqui. O que eu queria concluir essa primeira parte é dizendo que, diante daquilo que eu encontrei, né, essa quantidade de denominações, memoriais descritivos, justificativos, memoriais finais, memoriais formativos,
memoriais de formação, que eu vou falar, eu entendi que nós poderíamos denominar na academia, o memorial, como um memorial autobiográfico. Memorial autobiográfico, sem parênteses, no alto. Memorial autobiográfico no sentido que é uma escrita individual, né, que é uma escrita intelectual. Né? Então, eu tentei determinar esse memorial autobiográfico, não é, com essa ideia de ser uma escrita pessoal, né, uma escrita da subjetividade, que trazia uma reflexão sobre a própria vida da pessoa. Isso que é, talvez, um momento difícil. Então, dentro desses memoriais autobiográficos, eu distingui 2 tipos de memoriais. O que eu chamei de memorial acadêmico, que seriam aqueles memoriais, como nós vimos aqui, né, o memorial da professora Lúcia, né, professora Francisca, que são memoriais escritos para uma finalidade, seja de ingresso nas instituições de ensino superior, seja a promoção na carreira docente. Esse memorial, ele está escrito por professores universitários, e no caso dos memoriais de titulares, são aqueles que já se encontram no final de carreira, muitas vezes com 25, 30 anos, 22 anos, né, de experiência no ensino superior. Então, junto a esses memoriais acadêmicos, nós distinguimos o outro memorial, que são os memoriais de formação. Eu vou depois descer um pouco a isso. O que são os memoriais de formação? Esses memoriais de formação são também textos acadêmicos, são também textos praticados no ensino superior, são também escritas do ensino superior, tanto o memorial acadêmico quanto o memorial de formação. A grande diferença entre os dois é que, enquanto o memorial acadêmico, eles estão escritos por professores que já estão inseridos ou que vão se inserir na carreira do ensino superior, os memoriais de formação, eles são escritos por professores em formação, seja professores em formação inicial, seja os professores na formação continuada. Né? Hoje, nós já temos os memoriais nos cursos de pós-graduação, também, como é o caso da Universidade Federal da Bahia, os memoriais no ensino, no mestrado profissional. Então, é um gênero acadêmico, realmente, que nos reúne com os professores e pesquisadores do ensino superior brasileiro. Então, eu diria, né, só para começar rapidamente, mas sem entrar, que essa escrita desse memorial, né, recentemente eu li, né, o memorial da professora Lúcia, da professora Francisca, do professor Flávio Sacco, né, e em tantos outros que eu tenho lido, eu acredito que eu já devo ter lido uns 500 memoriais. Memorial de professora, de aluna, de estudante, de colega, são muitos, né? Eu própria fiz o memorial. E tive muito medo quando eu fui fazer o memorial. Inclusive, eu chorava. Não queria. Como era que eu, que tinha trabalhado com o memorial desde 1998, em 2010, eu fui fazer o meu concurso. Era um concurso público, hein? Não era esse concurso que a gente passa de promoção da carreira. Era, de fato, um concurso público. Eu chorava porque não queria escrever. Né? Eu tinha medo de escrever. Então, eu posso dizer que a escrita do memorial, ele é um trabalho medonho. Não sei se você... palavra para vocês, né? Mas aqui no Nordeste a gente usa muito. Isso é uma coisa medonha, quer dizer, que dá medo, que é um demônio. Então, ele mete medo, ele angustia o memorial. Quem já escreveu sabe que eu estou dizendo essa coisa que é verdadeira, né? Porque a gente fica sempre nesse dilema, nessa obrigação, tem que escrever o memorial, então você não vai fazer o seu concurso para titular. Então, e o problema maior é que não tem manuais que nos digam como fazer o memorial. Não tem. Tem as instruções rápidas, curtas, nos editais, dizendo o que é um memorial. Aqui na Federal do Rio Grande do Norte, até que eles desceram um pouco mais, explicando como era que se fazia o memorial. O fato é que essa palavra de memorial, ela diz respeito àquilo que é memorável.
ou seja, aquilo que é digno de ser guardado na memória. Esse é o sentido da palavra memorial. Ora, como é que eu vou saber selecionar, escolher aquilo que é digno de ser guardado no meu memorial, diante de uma injunção institucional que me diz como eu devo fazer para escrever o memorial? E lendo aqui, eu tive a felicidade de ser banca examinadora da professora Lúcia, né, que é uma transgressora. O memorial dela é extremamente transgressor e ela própria se diz transgressora. Então, a gente vai voltar a falar nisso, né? Mas essa transgressão da Lúcia é uma transgressão... Tem outra palavra que outro dia me pediram para pensar sobre a insubordinação criativa na área da educação matemática. Então, é isso. A Lúcia é uma insubordinada criativa, como a gente está vendo nessa criação dessa comunidade de titulares. Então, a gente vê, quando a gente lê esses 3 memoriais, do Flávio, a da Lúcia e a da professora Francisca, são 3 memoriais tão ligados a essas pessoas, tão próprios delas. E como é que eu poderia pensar em ensinar alguém a fazer um memorial se eu não deixasse se expressar essa singularidade nessa escrita única na vida, né? Então, por exemplo, o professor Flávio, eu gostaria de ler o memorial do professor Flávio, mas ele apenas nos dá uma amostra na introdução e na conclusão do memorial narrativo. O restante do memorial são relações de todos os trabalhos dos alunos, dos projetos, porque é uma coisa lindíssima que ele faz, que é a questão da agricultura familiar, né? O pensamento dessa agricultura familiar. A questão, por exemplo, de não imaginar que a agricultura é alguma coisa que não tem nada de social, que as plantas geram-se, brotam espontaneamente. Então, é um trabalho lindo, né? A professora Francisca, por exemplo, ela quase pede desculpas para falar da sua vida de mãe, não é? No memorial acadêmico, como eu vou inserir aqui a minha vida de mãe. Eu estou só lembrando que o CNPq parece que andou colocando aí numa daquelas abas a questão de ser mãe como parte da vida da mulher professora, tá? Isso é muito importante. Então, já a Lúcia, já falei, né? Esse seu caráter, né, criativo e imaginativo. Então, essas narrativas, né, autobiográficas, elas são extremamente importantes no sentido em que ela leva a pessoa a se distanciar dela mesma para rever, reexaminar, né? Acho que é Sócrates ou Aristóteles que dizia: uma vida examinada, né, sem ser examinada não é vida. Temos que... Querida Conceição, tu fechou teu microfone. Tá. É a folha de papel, essas coisas muito, muito frágeis, entendeu? Então, tem uma frase de Alain Touraine que eu gosto muito. Ele diz assim: o indivíduo não é um sujeito por decisão divina, mas pelo esforço de se liberar de restrições e regras para organizar sua experiência. Olha que coisa linda. Se liberar de restrições e regras para organizar sua experiência. A experiência é uma das palavras fortes dos memoriais. Então, o ser humano é definido por sua liberdade e não por os seus papéis. Ou seja, eu não me defino por ser professora da universidade, ter esse currículo que a professora Francisca fez questão de ler. Eu me defino pela minha liberdade de falar, pela minha liberdade de pensar, pela minha liberdade de conseguir me responsabilizar pelas minhas próprias ações. Então, e não pelos meus papéis. Então, essa definição de Alain Touraine me parece muito, muito linda, muito lapidar.
E ela vai, então, terminar aqui esse primeiro ponto do memorial, que eu vou passar agora para o segundo ponto. O segundo ponto é: qual é o percurso histórico do memorial no Brasil? Muitas pessoas sabem, outras não. O memorial é uma tradição quase secular em nosso país. Ele pode ser que nós não tenhamos inventado os memoriais, né? Porque a gente já passou por ali, pelo Pascal, já passamos pela Revolução Francesa. Mas nós criamos uma tradição. E uma tradição, por as minhas viagens, pelos meus contatos com os meus colegas dessa rede internacional de pesquisa autobiográfica, é uma coisa única. Não existe em lugar nenhum uma tradição de um gênero autobiográfico na universidade, como os memoriais. Na França existe o que se chama habilitação para a pesquisa, onde o pesquisador também faz uma espécie de resumo das suas obras, mas não da sua vida. Então, essa tradição secular, quase secular, nasce quando nasce a universidade. A Universidade Brasileira, que se inicia nos anos 30, é dessa data memorial. Então, temos uma tese lindíssima de uma professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professora Sandra Câmara, que fez uma tese sobre o memorial autobiográfico, uma tradição acadêmica no ensino superior do Brasil. Então, é uma leitura que é importante de se fazer, porque ela foi lá buscar na Bahia, as universidades mais antigas, a Universidade de Medicina da Bahia, esteve também na USP, e foi na USP onde ela encontrou os mais antigos memoriais, né, que são os memoriais de 1936, porque a USP vai criar o memorial de 1934, vai adotar como processo de ingresso na carreira e para o professor catedrático esses memoriais, e ainda hoje é uma tradição na USP, né? Acesso à entrada na USP se faz pelo memorial, a passagem para livre docente exige o memorial e a passagem para professor titular exige o memorial. Portanto, a USP conservou intacta essa tradição e conta muito ponto o memorial. O memorial não é apenas uma coisa que passa despercebida, não, ele é muito valioso para esses concursos. Então, vocês imaginam todo o acervo que está lá na USP, o Memorial de Fernando Henrique Cardoso, o Memorial de Delfim Neto, todos os professores estão lá, quer dizer, alguns, a grande maioria deve estar na USP. Por isso que essa iniciativa da professora Lúcia, de fazer esse repositório com os memoriais, imagina todo o acervo, essa biblioteca que teremos, né, de vidas dentro da biblioteca. Então, esses memoriais da USP, eles começam, então, em 1934, 36 são os primeiros, mas eu acredito que ela encontrou um memorial de 1931 na Universidade da Bahia. O fato é que nós teríamos alguns períodos, nós poderíamos caracterizar alguns períodos. O primeiro período seria o período da institucionalização do memorial no Brasil. E esse período nós diríamos que começa nos anos 1930, com a criação da universidade, e ele se estende até os anos 1960. Esses memoriais dos anos 30 a 60, eles são bem característicos, né? Porque são memoriais em que os autores, né, fazem uma descrição bem minuciosa da vida profissional. E o acervo mais conservado que a Sandra encontrou foi justamente na Faculdade de Medicina Veterinária. Há os memoriais que são excluídos de empréstimos, bastante velhinhos, mas assim, bem conservados. Então, esses memoriais são de uma geração, né, de professores, pesquisadores, e que tinham que mostrar lá dos seus prêmios, tinham que falar da descrição dos seus títulos, como é que eles tinham obtido, enfim, um memorial. E são memoriais bastante bem escritos e bem consistente na escrita, né? Só que a gente observa que a grande maioria desses memoriais, eles são escritas masculinas.
são homens que escrevem essa primeira leva de escritas da USP. Nos anos 60, por que a gente pega mais ou menos os anos 60, com a análise dos memoriais dos anos 60? Se percebe que esses memoriais dos anos 60, eles são muito mais descritivos e pouco narrativos. Qual é a hipótese que a Sandra vai levantar com esse período dos 60 a 1980, são 20 anos? Nesses 20 anos, diria que há uma espécie de eclipse do sujeito, um apagamento da subjetividade. Ora, como é que nós podemos interpretar esse apagamento? Os gêneros discursivos, como no livro da Kuhn, eles dependem do local onde eles são gerados, onde eles são produzidos e para quem eles são produzidos. O que é que acontece nos anos 60 e nos anos 80, nesse período? Nós temos aquele período do regime de exceção, período da ditadura, do golpe militar. Quem vai falar o que pensa, o que diz, o que quer, né, com o processo de censura? Então, isso é uma hipótese que é levantada, né, que as restrições do regime militar, eles atingiram duramente a liberdade individual também no mundo universitário. Por que 1980 marca um grande período? O ano de 1980, ele marca a expansão dos memoriais no Brasil. O que é que acontece? Na Universidade Brasileira, nós tínhamos que fazer um concurso para professor auxiliar de ensino. Depois que nós passávamos o concurso auxiliar de ensino, nós fazíamos outro concurso público para sermos professor assistente. Depois, nós fazíamos outro concurso público para ser professor adjunto. Depois, outro concurso público para ser professor titular. De fato, nós passávamos a vida fazendo concursos públicos desde que surgisse uma vaga. Durante mais de 25 anos, eu fui professora adjunta sem poder passar para professor titular, porque não tinha vaga. Tá? Fiz concurso para professor assistente. E na hora de fazer concurso para professor adjunto, eu tinha saído do país para fazer o doutorado, para, com o doutorado, voltar para a universidade e fazer o concurso de professor assistente, professor adjunto. Nesse momento, há uma modificação na carreira das instituições federais, em que os memoriais passam a ser um instrumento de ascensão funcional. Em 1980, portanto, é a grande expansão dos memoriais para as universidades federais. Aquilo que estava restrito à USP, ela passa a se difundir em todo o país, em todas as instituições federais. Para o acesso ao professor adjunto, teríamos que fazer um memorial. E muitas coisas, claro, né, se perderam aí nesse processo. Mas o que é que marca, do ponto de vista social, esse momento? Ora, é o processo de redemocratização do país. Então, muda a situação do país. Os anos 80 são meus anos favoritos. É os anos que eu gosto de estudar, porque são anos revolucionários, são anos que você vai ver uma virada reflexiva, a virada narrativa, a virada biográfica. Tudo acontece nos anos 80, na sequência, né, dos movimentos sociais dos anos 60, né, aqueles movimentos da liberação da mulher, os movimentos digamos assim, de luta, né, contra os apartheids, contra os preconceitos, enfim, sobretudo nos Estados Unidos e também na Europa, né? Então, eu sou dessa geração. Posso falar assim, de conhecimento de causa. Então, nos anos 80, além dessa questão da redemocratização do país, da expansão dos memoriais, acontece alguma coisa que também tem me intrigado e tem me interessado, que é a mudança do contingente de professores universitários. O número de mulheres cresce exponencialmente nesses anos, né? Já não é mais aquele universo propriamente restrito ao homem, mas a mulher, né, ela começa a ter, então, um lugar
nas instituições públicas, e talvez as instituições brasileiras sejam uma das que trazem maior número de mulheres. Isso é para ser estudado do ponto de vista do gênero. Não do gênero textual, mas do gênero. Então, muda esse contingente, né? E um dos memoriais que é mais conhecido é o memorial da professora Magda Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, que lutou muito para a introdução do memorial no concurso de professor adjunto. Tá? Então, o memorial dela foi escrito em 1981, logo depois da reforma. Ele foi publicado em 1991 e uma segunda edição em 2001. Esse memorial, ele vai ser o elemento central da criação de outros memoriais. Quer dizer, nós já temos a institucionalização dos memoriais, né, o processo de apagamento da subjetividade e o momento de reflorescimento dos memoriais, ou de expansão dos memoriais nos anos 80, e então nós vamos ter agora, nos anos 90, a diversificação dos memoriais. Vão ser criados os memoriais de formação. Ora, eu tive uma sorte muito grande de estar em Natal, de ser professora do Departamento de Educação, justamente nos anos 90, no momento em que eu saía de letras e que ingressava como professora do Departamento de Educação. E eu acho que estava um pouco perdida do ponto de vista da minha identidade, né? Saindo da linguística e da literatura e da área das letras para entrar em educação e em pedagogia. Então, eu me deparei, eu fui procurar, eu não achei os memoriais, foram eles que me acharam. Eu fui convidada para examinar bancas de professora dos memoriais. Só que eu tive também, em um certo momento da minha vida, eu passei 8 anos da minha vida, 8 anos, não, 10 anos da minha vida na Proreitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E trabalhei muito na extensão universitária para o reconhecimento da extensão como atividade acadêmica. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais tenho prazer em pensar, foi tudo que eu me dediquei junto aos reitores de extensão das universidades brasileiras, em inúmeras reuniões, para fazer da extensão a universidade acadêmica, porque até os anos, antes dos anos 80, na reforma de 87, por aí, 80, a extensão não tinha tanta valorização, né? Foi aí que a gente lutou para a criação dos fundos de apoio à extensão universitária. Então, nessa minha vida na extensão universitária, eu tive a possibilidade de trabalhar pela criação do Instituto de Formação de Professores no Rio Grande do Norte. Era um acordo entre a França e o Brasil para criar no Brasil os institutos de formação de professores, um pouco no modelo daquilo que se chamava na França os institutos universitários de formação de mestres. E foram criados 2 institutos no Brasil, um em Minas Gerais e um no Rio Grande do Norte. Ora, a situação era muito favorável no Rio Grande do Norte. Nós tínhamos, naquela época, como secretário de Educação, o professor Marcos Guerra. O professor Marcos Guerra, ele tinha sido exilado político, né, nos anos 60. E quando ele esteve na França, ele conheceu o professor Henri de Roche, que era da Maison de Ciências Humanas, e que criou a Universidade Permanente, a Universidade Aberta. E o professor Henri de Roche, ele se deslocava da França para a África, para Cabo Verde, para trabalhar com aquelas personalidades, né, do governo, e ajudava essas pessoas a pensar o que eles queriam trabalhar para obter o seu diploma de doutor no ensino superior. E ele criou aquilo que que ele chamou de autobiografia reflexiva. Esses grandes, digamos assim, dirigentes, gestores, né, de alguns países africanos,
ele passava muitas vezes horas conversando com eles para que eles, nesse processo de interação, descobrissem o que eles queriam pesquisar. Aquilo que na experiência fazia parte da experiência dele, que eles podiam falar com conhecimento de causa, precisaria, digamos, eles eram doutores, né? De fato, mas não eram doutores, digamos assim, diplomados. E esse é um processo de reconhecimento da experiência que depois vai se desenvolver no Brasil, na França, na Europa inteira, que é a certificação da experiência adquirida como uma maneira de você ter um diploma universitário sem ter frequentado a universidade. Então, Henri de Roche ele se engajou com Henri de Roche. E ele viu, muitas vezes, nas viagens, sobretudo a Cabo Verde, como é que o Henri de Roche fazia com esses processos digamos assim, de escuta da memória, da experiência. E os institutos federais, o IFM, né, eles criaram o que chamavam memória profissional, que era uma espécie de escrita, que não era um memorial, mas era uma dissertação, digamos, profissional, em que o professor, que estava no instituto, ele fazia uma dissertação que seria muito próximo daquilo que nós fazemos aqui no Brasil com o mestrado profissional. Muito próximo daquilo que está se fazendo, por exemplo, na Bahia, a professora Simone, né, da Bahia, outro dia eu fiz parte de duas bancas, que seria falar da própria experiência e trazer um produto, né, um produto que podia ser aplicado imediatamente no ensino. Então, essas memórias do UFM, a vida do professor Marcos Guerra com o professor Henri de Roche, e o lançamento do livro de Magda Soares, em 91, parece que se juntaram, não é? E no Instituto de Educação aqui, eles criaram o Memorial de Formação. Eles chamaram Memorial de Formação justamente para distinguir do memorial que era praticado na universidade. Esses memoriais de formação era também uma parte de uma escrita acadêmica. A diferença é que esses memoriais de formação, eles eram acompanhados por professores, eram escritos em grupo, dentro de grupos que depois eu tentei teorizar chamando de grupos reflexivos, e que havia uma interação muito grande entre eles na escrita do memorial. De fato, tudo que eu sei sobre o memorial, tudo que eu indaguei, tudo que ainda hoje eu não consigo responder, nasceu no Instituto Federal, no Instituto de Formação de Professores, com as minhas aulas, com os professores do Instituto. Eu participei de uma banca, não vou contar essa história porque eu acho que eu já contei, é uma história muito pessoal, mas eu me senti diante daquelas professoras que contavam o que elas faziam lá no interior, lavando o chão para que as crianças pudessem sentar, crianças sentadas, 3 crianças em 2 cadeiras, uma cadeira para uma criança. Eu, que trabalhava com a formação de professores, lendo todo esse material teórico de formação docente, quando eu li aqueles memoriais, eu digo, gente, eu não sei de nada, eu não entendo nada de formação de professores. E aí eu resolvi, né, eu tinha tido algumas coisas assim, algumas viagens para ir trabalhando na área da formação de professor, na área da sala de aula, e eu abandonei tudo e disse, não, de agora em diante eu quero somente uma coisa, eu quero trabalhar com essas escritas dessas professoras, porque eu acho que aqui está algo que nós, professores, estamos passando ao largo, que é o que importa é o professor. E aí eu comecei a investigar, claro, depois eu comecei a ver o que existia lá fora, né, sobre as histórias de vida, os trabalhos de Nóvoa. Então eu fui me engajando por esse caminho, mas foi um encontro fortuito, né, que hoje faz parte da minha vida. Então, essa diversificação do memorial nos anos 90 é justamente fazer do memorial uma prática, né, pedagógica, e aquilo que nós chamamos de uma prática de pesquisa-formação. Quer dizer, que ao investigar a minha própria vida, ao pensar sobre a minha própria vida, eu me formo.
E são esses memoriais que me deram tudo digamos assim, os fundamentos, né, digamos, mais empíricos, porque eu tinha minhas alunas orientandas, a professora Sandra Câmara, essa que fez sobre o memorial, a professora Tatiana Mabel, e mais outras professoras que estavam fazendo mestrado comigo, e eu fiz um convite às professoras do Instituto, que não sabiam como fazer o memorial, como teorizar. Eu também não sabia, mas então eu disse, bom, como ninguém sabe, somos todos mestres ignorantes, vamos nos juntar e vamos pensar. Então, nós fizemos, e a minha proposta era o seguinte, tudo bem, esses memoriais todo mundo termina feliz. Por que todo mundo termina feliz no memorial? Então, eu disse, bom, nas minhas estruturas de literatura, eu disse, bom, isso só pode ser a estrutura formal dos contos populares russos, né? Das análises dos contos das estruturas. Existe uma história, um problema, alguém resolve e o final é feliz. Então, eu disse, bom, tudo bem, a gente pode trabalhar juntos, vocês podem trabalhar, fazer mestrado, doutorado comigo, me responsabilizo se vocês quiserem trabalhar, investigar nisso, mas também eu quero uma coisa, eu quero passar 1 ano dentro da instituição com as minhas alunas, que elas vão gravar e escutar e ver tudo o que se passa nesses grupos, como é que essas professoras que não querem fazer memorial, que resistem a esses memoriais, terminam todas felizes, adorando terem feito o memorial. E assim passamos o ano. Foram 5 pessoas para transcrever aquelas aulas, aquelas discussões, para estudar os memoriais. E foi aí que a gente, então, no primeiro ano, em 2000, né, nos anos 2000, eu publiquei o primeiro trabalho sobre os memoriais. Era uma conferência sobre Vygotsky, né? Eu, naquela época, estava muito engajada com a perspectiva vygotskiana na psicologia da educação, e eu fiz um texto, né, que está ainda hoje disponível na internet, Memoriais de Formação, Processo de Autoria e Reconstrução Identitária. É um tema ainda muito atual, né, que acho que eu não esgotei. O fato é que, naquela época, eu estava tentando o CNPq, né, e eu, por curiosidade, fui procurar na internet o que é que tinha sobre memoriais de formação. E o que é que eu via? Eu via sempre o meu texto em primeira entrada. Eram pouquíssimas entradas que resultavam sobre memoriais de formação. E aí, hoje, eu fui fazer uma curiosidade, né? Eu botei na internet, memoriais de formação. Aí, logo em seguida, aparece, memoriais de formação PASEG. Digo, bom, vamos lá, vamos clicar. Quando eu cliquei, o que é que eu tenho como resultado? Claro que esse resultado tem que ser filtrado, etc. Mas você encontra 6.390 resultados. Quando você bota memorial acadêmico, você vai ter 9.280.000 entradas. Se você põe memoriais acadêmicos mais PASEG, você vai ter 5.120 resultados. Então, isso são 21 anos, né? E essa coisa maravilhosa que os meios digitais permitem de memória externa, né? Porque essa é uma memória externa que nós temos disponível para nós, algo que é impressionante, que nos deixa, por exemplo, em 3 segundos, 4 segundos, você tem esses resultados. Então, isso para fechar, então, esse segundo ponto, mostrando o quanto de 2000 a 2021, nós, no Brasil, crescemos com essa multiplicidade de interesse por um gênero acadêmico autobiográfico. Eu tive uma grande chance e oportunidade, né, de ter tido convidada para a introdução dos memoriais na universidade, no instituto lá de Bobigny, na França, né? Nós introduzimos os memoriais com eles. E aí é interessante você ver como as coisas viajam, né? O Henri Desroches estava na França,
trouxe para o professor Marcos Guerra, eu estive com o professor Marcos Guerra dentro do Instituto, trabalhamos e os memoriais voltam para a França. Então, as coisas viajam, né, e viajam conosco, professores. Então, esse seria esse segundo ponto. Eu passo agora para o terceiro ponto, que é o memorial como uma escrita ambivalente. Então, em minhas indagações sobre os memoriais, vou tentar ler um pouco para ir mais rápido, porque eu sou muito falada, gosto muito de conversar. Em minhas indagações sobre o memorial autobiográfico, eu tenho procurado, isso é uma coisa que me inquieta, compreender a complexidade desse tipo de escrito. Porque quando você trabalha com as histórias de vida e informação, acho que para os outros que estão aqui, que já conhecem isso, é uma coisa que a liberdade de escrever nas histórias de vida é uma coisa imprescindível. Você não pode escrever sob a pressão de uma injunção institucional, que é o que acontece no Brasil. Você escreve porque você é obrigada a escrever. Você não tem direito de escolher se você vai fazer um memorial ou uma prova. Não, você tem que fazer o memorial. Então, escrever sob a injunção institucional é uma coisa extremamente complicada, né? Porque você tem, por Conceição. a própria natureza do memorial. Conceição. Ah, tá, Chica, sumi. Mas ela está sem voz, né? Isso. E agora veio a voz e está sem a câmera, sem a imagem. Não, mas Tá eu nos acho que ouvindo? a voz também não. Mas Conceição. aqui tá vendo. Tá nos ouvindo? Tá bem. Estou te ouvindo, mas vocês estão me ouvindo? Agora sim. Oi? Estamos te ouvindo agora. Só Vocês não estão te me víamos. Então, vamos ver aqui. Só não estamos te vendo. Tá me vendo agora? Tá me vendo agora? Não, Vai não. entrar, Estamos... tá entrando, entrou. Tá entrando. Entrou? Gente, não tá muito longo, não. Eu acho que eu já vou terminar, né? Vou terminar rapidinho aqui, porque senão a gente não conversa. Tá bem. Deixa eu terminar aqui. Vou passar por cima de um monte de coisa. O fato é esse, é que essa escrita aqui, ela é, ao mesmo tempo, de injunção, você é obrigada a escrever, e você, por outro lado, no processo de escrita, porque quando você entra num gênero que você não conhece, você entra cheia de medo. Então, tem até estudos que eu já tentei fazer sobre as metáforas que conduzem esse processo, né, de início do memorial. Ele é um bicho de 7 cabeças. Depois tem a metáfora do parto, né, é o meu filho. E depois tem a metáfora da viagem. Esse memorial foi uma viagem. Então, você vai percebendo esse processo de sedução, né, que nós somos seduzidas ao mesmo tempo por nós mesmos e, sobretudo, nós temos medo de escrever. Então, eu fiz recentemente um trabalho que eu acho que foi interessante, porque eu fiz análise de memoriais de mulheres. O memorial de Heloísa Buarque de Holanda, o memorial de professora Jane Soares, o memorial de Angela Kleiman e o memorial de 2 alunas, ex-alunas minhas, professoras da universidade. E são gerações de mulheres, né? As mulheres dos anos 60, digamos assim, que estavam na universidade nos anos 60, no meu caso, a minha geração, aquelas que entraram nos anos 80 e as que entraram na universidade nos anos 2000. São 3 gerações de mulheres, 3 maneiras de conceber o mundo. Por isso que esses memoriais, ou esse repositório que está sendo colocado, permite estudos sociológicos de grande importância para nós entendermos essa vida de professora, né? Então, você vai ver, por exemplo, uma coisa importante do memorial é que nós não sabemos o que vamos escrever, né? Tem uma frase muito que eu gosto muito, aquele do Parré, que ele diz o seguinte: compreender a narrativa, o memorial, como uma arte. Por exemplo, quando um escultor, ou até um pintor,
quer fazer alguma coisa, ele, às vezes, nem sequer concebe o que vai acontecer. A obra vai sendo criada e vai sendo moldada pela própria natureza, não é? Do elemento que está sendo trabalhado. Se ele trabalha com argila, se ele trabalha com mármore, se ele trabalha com ferro. Então, o memorial se trabalha com linguagem. Então, a linguagem é um elemento criador dessa construção da nossa identidade. Então, de fato, nós somos seres, né? Seres de linguagem, ou de linguagens, se podemos dizer assim. Porque a narrativa pode ser uma música, a narrativa pode ser uma pintura, a narrativa pode ser uma arte, a narrativa não é só a narrativa descrita pelas línguas naturais, como, por exemplo, o francês, o mandarim, o iorubá, o tupi-guarani. Não, a narrativa, ela faz parte da história da humanidade. Né? Não, como fala Barthes, não existe nenhuma cultura que não tenha narrativa. E a criança, ela começa a narrar aos 3 anos. E é a partir da narrativa em que você vai construindo a sua memória. Enquanto você não narra, você também, a sua memória, ela não é fácil de você guardar. Então, narrar faz parte do processo de memorização, faz parte da nossa história. E aí, essa questão das professoras, né, que fazem os seus memoriais, elas vão construir um memorial completamente diferente dos memoriais dos homens. O memorial das mulheres, eles são muito mais fluidos, eles são muito mais, como eu poderia dizer, mais narrativos, né? Enquanto que o memorial que eu examinei, né, dos homens, eles são mais descritivos, né, e às vezes mais pontuais. Então, essa questão do memorial, ele é problemático porque você tem que fazer uma figura pública de você. E tem uma imagem que eu gosto muito de pensar, que é a imagem, até uma que eu peguei de Bourdieu, quando ele fala que nós temos como uma espécie de, para amarrar uma história, nós temos várias pérolas soltas na nossa vida. Nós precisamos passar um fio, né, para construir esse colar. Né? Então, essa maneira de construir esse colar, esse fio, é o que muitas vezes é difícil para nós. O que é que nos constitui como ser que permita dar um elo em nossas vidas? Muitas vezes nos falta saber o que é que nos une, né? O que é que nos reúne como ser humano. E não esse ser humano que se esfacela, que se divide, que se distribui. Esse momento de pandemia, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo que eu estou conseguindo me juntar a meus pedaços, porque eu estou muito só. Então, pelo fato de estar só, eu estou tentando juntar eu mesma. Até estou um pouco adotando meus cabelos originais, e não esses assim bonitinhos com a chapinha que eu costumava fazer. Então, essas mulheres professoras, elas não vão hesitar, por exemplo, sobretudo a Heloísa Buarque de Holanda, ela vai justamente falar dessa vida dela, da vida de mãe, da vida que Jane, por exemplo, ela vai dizer: nasceu meu filho, acabou-se as reuniões, acabou-se a vida política. Então, nós somos mulheres, mães, que muitas vezes não é valorizada essa experiência materna. Dentro desse processo de certificação que eu falei, da validação da experiência adquirida, na França, você sendo mãe, tendo 4 filhos, 3 filhos, você pode prestar, fazer uma validação, um dossiê, e apresentar na universidade, e você conseguir ingressar na universidade, às vezes até num diploma mais do que a graduação. Então, essa experiência adquirida, que é muitas vezes jogada fora na universidade, que é jogada fora na formação de professores, e isso era uma coisa que me impressionava nos memoriais dos professores do Instituto, porque eram professores que tinham vindo obrigadas a fazer o ensino superior, naquela época, logo no início da FDB, que quem não tivesse ensino superior não podia mais voltar para a sala de aula. Então, essas professoras eram mulheres com mais de 20 anos de carreira, e elas tinham que voltar do zero. E, de uma certa maneira, elas eram destituídas de sua identidade. Isso era uma das resistências na escrita dos memoriais. Mas só que os memoriais, na medida que elas escreviam, elas recuperavam essa memória.
Elas recuperavam essas experiências. E esse era o fato importante do processo de rememoração e de construção dessa historicidade. Então, para terminar, eu queria dizer o seguinte. Nós dizemos, para que o memorial? Nós já sabemos para que memorial. Memorial para fazer concurso, memorial para ascensão na carreira, memorial para ter uma certificação, memorial para obter um diploma. A minha pergunta que eu gostaria, né, de pensar é qual é o valor dessa escrita? Que eu acho que é isso que a Lúcia faz, essa valorização, essa iniciativa da Federal de Pelotas. Essa valorização dessa escrita, essa valorização dessas histórias de vida dos professores, da sua obra, né? Como a gente acabou de falar há pouco tempo. Né? Então, como é que se dá? Né? Porque 3 coisas importantes no memorial. Primeiro, a experiência vivida. Essa é a base do memorial. Nós não podemos escrever algo que não existe. Quer dizer, nós temos que ter uma experiência em cima da qual discutir. E a experiência é a nossa ação no mundo. A nossa ação no mundo e a nossa maneira de viver o mundo. É a nossa vida empírica, enquanto seres empíricos, enquanto seres da experiência. Esses seres da experiência que vivemos através das nossas sensações, da nossa contato com o mundo, é o mundo exterior que nos coloca dentro dessa experiência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a memória, que eu já falei. A memória que nos permite guardar, né? A memória que é o mundo interior, onde nós vamos introjetando, né, as experiências que são experiências encarnadas em nossas vidas. E o outro ponto importante do memorial é, portanto, a narrativa, ou seja, a linguagem, a nossa forma de contar. A linguagem é o que vai permitir fazer o link, os vínculos entre o mundo exterior da nossa experiência e o mundo interior das nossas reações psíquicas. A narrativa, né, que vai ajudar a memória, que vai, de uma certa maneira, interpretar as nossas vivências, ela se faz através da narrativa. Conceição, tu nos escuta? Travou, vamos esperar um pouquinho. Acho que ela desconectou, Chica, porque não está aparecendo o nome dela ali. Não, está aparecendo sim. Maria da Conceição, ela está com o microfone ligado. Eu vou falar com ela no WhatsApp. Deve ser algum problema na internet. Eu não estou conseguindo contato com ela, gente. Vamos esperar mais um pouquinho. Lúcia, tu tens como mandar uma mensagem? Já o fiz. Estou aqui tentando, tá? Tá, vamos esperar então. Eu vou ligar para ela. Então, estava indo pelo Facebook também, né? Daria para continuar pelo Facebook ou não é possível? Não, não é possível porque é transmissão. O que está acontecendo no Face é uma transmissão do que está sendo feito aqui na sala. Sim, aqui não... Gente, eu já consegui falar com ela, ela vai entrar novamente. Ah, que bom, que bom. Uhum. Tá, vou desligar o microfone de novo.
Eu já queria registrar, enquanto a Conceição não entra, que quem falou é a professora Marilena Abraão, que é nossa colega, oriunda da PUC, agora é nossa colega na Faculdade de Educação, e que será a próxima a fazer essa palestra conosco, essa conversa conosco. Conceição deve estar entrando. Ela já está voltando, gente. Ela estava achando que tinha um tempo que tinha caído a conexão, porque aqui a Webconf teria um tempo como o Instagram e tal, mas ó, entrou a Conceição. Entrei, eu preciso entrar. Sim. Pronto. Estamos te ouvindo, Conceição. Só não estão me vendo, né? Ouvindo. Mas estão me vendo? Estão me vendo? Pronto. Então, pronto, gente, era isso que eu queria, só terminando aqui. Esses memoriais, eles mostram várias dimensões, né? Só para concluir, existe uma dimensão etnossociológica, ou seja, ele reúne esses grupos, né? Que são grupos de professores, uma dimensão heurística, que é o processo de descoberta quando se escreve, uma dimensão hermenêutica, que é o processo de interpretação que nós damos, uma dimensão social e afetiva, que é aquela de se sentir bem quando termina o memorial, uma dimensão autopoética, que é essa da reinvenção, e, finalmente, essa dimensão política, que é aquela que me interessa, que é a forma de nós nos inscrevermos, a nossa singularidade, nos discursos científicos da universidade. Então, eu acredito que esse é o processo de construção da consciência histórica, né, como fala Gadamer, que é um privilégio do homem moderno, a capacidade de ter consciência da nossa historicidade e também da relatividade das opiniões e das coisas da vida. Por isso que nós exigimos e permitimos e esperamos sempre ter uma visão crítica sobre o mundo para podermos construirmos uma consciência histórica justa. Porque não basta que nós pensamos que uma consciência histórica ela pode ser uma consciência histórica não justa. E essa é uma grande indagação. Né? Como pensarmos e termos uma consciência que seja de solidariedade, né? Uma consciência de respeito e de valorização, né? Das singularidades e das comunidades humanas. Era isso, mais ou menos, minha coisa. Obrigada. Conceição, muito obrigada por essa aula linda, que seguramente todos aqui vamos lembrar por muito tempo, fará parte das nossas memórias esse momento, as tuas palavras, a tua presença, a tua memória, né? Porque de tantas formas que tu narraste, nos deste uma aula sobre os memoriais, as tipologias, a história no Brasil e esses significados. Tu contaste sobre ti mesma, tu te narraste, né, ao longo do tempo, e foi muito lindo e realmente é de uma humanidade singular. Eu vou pedir que a Lúcia entre aqui, que esteja conosco nessa tela, e vou, embora eu saiba que com tantos percalços hoje o tempo se estendeu demais, mas é necessário que nós
tenhamos um tempo para perguntar, comentar, aproveitar a presença da Conceição aqui conosco e deixar um pouco da emoção que muitos devem estar sentindo agora, encontrar as palavras certas, inclusive as tuas, Lúcia. Olha, eu realmente estou... Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Realmente estou muito feliz, muito plena, muito emocionada, porque, Conceição, eu tenho... Aí na universidade, tu fala que inclusive, me intitulei de transgressora no meu memorial, porque eu fui assim batizada por uma colega na universidade, e eu sou muito grata a esse adjetivo, porque eu acho que nós sempre somos um pouco daquilo que vamos constituindo-nos, né? E eu tinha um sonho, dizia para a Chica, dia desse, agora escrevi no chat novamente, que o sonho mais transgressor que eu tinha é que, em fazendo parte dessa gestão, e estou sendo assessora e trabalho hoje mais ligada aos assuntos estudantis, era que o memorial de formação pudesse fazer parte do currículo de todos os cursos da universidade. Esse é um sonho transgressor. Isso seria uma transgressão. Mas não foi possível, né, por várias razões, mas eu estou muito feliz que a gente tenha feito o que eu digo simples, porque o simples é complexo, né, Conceição? Ter colocado esse espaço aqui na universidade, e eu quero novamente salientar o apoio da professora Francisca e da Patrícia pela biblioteca, de ter esse espaço de guardiã de memórias, né, dos nossos colegas, e eu tenho um sonho maior ainda, e a ideia original era lembra, Chica, era a memória de servidores da UFPEL, vida e obra, mas foi possível, por enquanto, só com os docentes. Eu queria muito te agradecer e dizer assim, olha, quando eu falei que tu ias abençoar, estamos muito bem abençoados. Queria registrar a presença da professora Marilena Abraão, que até falou conosco enquanto tu tinha saído, que será a nossa próxima convidada. Dizer que vocês são, na verdade, as grandes guardiãs desse conhecimento que nós seguimos, né? E eu sou muito grata a isso. E muito obrigada, assim, eu não tenho palavras mais, a não ser da minha felicidade, da minha emoção. Eu estou bastante emocionada, porque eu sempre trabalhei com isso, meu grupo de pesquisa tem alunos aqui presentes, que entretecendo o imaginário e as autobiografias, e não raras vezes, dentro da própria Faculdade de Educação, as pessoas diziam assim, coisas da Lúcia Pérez, coisas da Lúcia Pérez, que tu bem sabes, né? Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada, a gente pode ficar um pouquinho mais, até umas 20 horas, 20 horas e pouco, talvez, né, Chica, tu que manda. A sala da Silvana... Conceição, o que está no chat estará gravado e há depoimentos aqui que eu não lerei porque eu já me perdi de tantos que foram, que são muito elogiosos a ti e que se traduzem em palavras muito bonitas. Então, depois eu te enviarei, porque o que fica gravado e será assistido por muitos é a tua fala, não o texto, não o chat, mas eu te enviarei, porque, bom, entre tantos agradecimentos, tantos reconhecimentos que tu já deves ter, esses aqui acho que somariam muito bem. Então, te enviarei depois, tá bem? Obrigada. E se alguém quiser abrir o microfone, fazer algum comentário, sinta-se à vontade, essa é uma sala de conversa. Nós escutamos, ficamos embevecidos aqui com o tom de voz da Conceição e com a forma como ela flui, com assuntos tão densos, com tanta naturalidade e envolvimento que nos faz, mas eu acho que esse é um momento que vocês podem se manifestar também, por mais alguns minutos, eu só vou ceder mais alguns minutos, se não abrirem o microfone, nós vamos fazer os agradecimentos e encerrar essa mesa. Francisca, eu gostaria de comentar. Eu estava aqui acompanhando a sala, nós tivemos um número muito grande de pessoas participando, e, paralelo, o Facebook, mais de 50 pessoas participando, muitos comentários também, muitos elogios à professora, mas eu fiquei impressionada como tinha pessoas do Brasil inteiro assistindo a transmissão. Foi um momento muito bonito nessa sala hoje. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Lúcia, por ter trazido essa proposta para a sala 6.
Muito obrigada, Silvana. E muito obrigada, Conceição, ter acolhido, né? A professora Marilena, que está presente, eu queria saber se ela não gostaria de abrir o microfone e falar um pouquinho conosco. Está aberto. Então, por favor, professora Marilena, quer abrir a sua câmera também? Será um prazer. Bravo, sim. Essa é uma amadinha querida nossa aí, viu, Chica? Bem pertinho de nós aqui. Agora, eu trouxe ela para a Faculdade de Educação, eu roubei-a da PUC. Ótimo. Fizeste bem, Lúcia. Parece mentira, já fazem 5 anos. Adoro estar aí, né, com vocês, né? Eu já sou da UFPEL, né? Porque me sinto em casa, me sinto muito bem acolhida. Eu queria sair daqui, porque aí eu tapei vocês, não? Não tapei com... Não sei, eu acho que não Não, entendi. tu não abriu a câmera, querida. Eu abri, para mim ela está aberta, eu estou me enxergando. Não, é que tu tem que compartilhar o que tu abriu. Burra, viu, burra. Para aí, onde se faz isso? Eu, de novo, eu vou abrir sharing, tá? Compartilhar, agora sim. Tá? Gente, vai aparecer. Uau! Com esse pandemônio, eu chamo esse vírus horroroso de pandemônio, né? Os cabelos da nossa querida são cada vez mais lindos, os meus cada vez mais brancos, mais lisos e compridos, porque não tem como dar jeito nesses cabelos, é muito lisinho, né? Mas, então, não, essa vida que nós estamos levando agora, a gente não consegue nem, né, se arrumar direito. Então, eu não faço muita questão assim de aparecer. Mas muito feliz com a Conceição aqui conosco, a belíssima ideia da Lúcia, né? De abrir esse trabalho fantástico, essa ideia que a Lúcia teve da valorização dos colegas. E eu estava comentando com ela, já participei de várias bancas aí, inclusive a da própria Lúcia, junto com a Conceição e com a Jossô, nossa querida amiga também, a Marie Cristine Jossô, né? E um professor da casa, um querido, Lúcia, que eu não gravei o nome, porque eu só vi naquele momento, mas sei que era gente muito, muito querida para você. Professor Osmar Schaefer, aposentado, foi meu primeiro orientador de especialização. Um querido também naquele momento, né? E outros colegas também, que eu tive o prazer, né, de fazer a banca. Tem uma banca agora, dia 14, Santa Maria, novamente, seguidamente faço nessas bancas. E aí sempre eu pensei, mas nunca tive a ideia, né, dessa ideia de como preservar. Eu sempre pensava, poxa, a gente lê vidas maravilhosas, contadas maravilhosamente, né? E depois, se a pessoa não publica, que foi o caso, né, da colega que a Conceição lembrou, que é um livro assim fantástico, e nós nos enxergamos dentro, né, Conceição? É fantástico. Nós estamos porque somos parceiras de época, estamos também naquela história, né? E se perde, né? Então, essa ideia apoiada pelas colegas, né, que estão aqui conosco também, foi, Lúcia, parabéns ao quadrado, né? Parabéns pela ideia de fazer o repositório e parabéns pela ideia de iniciar com a Conceição, com quem eu continuo aprendendo sempre, todos nós continuamos aprendendo, né? E Conceição não vai ser fácil. A segunda palestrante não vai ser fácil depois de você, Conceição. Um grande abraço, vou dar lugar para outros colegas que queiram se manifestar, mas muitas saudades, né, Conceição? Muitas saudades. Temos conversado, sei que você está muito bem, e por isso é cada vez mais bonito. E agora, voltando, né, ela vai a São Paulo, encerra aquele capítulo em São Paulo, está voltando definitivamente para a terra natal dela, né, onde ela é a Conceição. E Conceição entre nós também, né, entre nós todos. Um grande beijo e obrigada para os colegas que eu não conhecia né, ainda, da FPEL, que deram também essa possibilidade, né, da colega querida e amiga de sempre, Lúcia, poder, né, implantar e implementar esse projeto. Já falei demais. Um grande abraço a todos. Estou saindo para outros colegas entrarem. Beijo, Conceição. Beijo a todos.
Conceição, eu também queria destacar da tua biografia, que tu nos compartilhasse conosco, a tua trajetória na extensão e teres participado de um momento tão importante que foi esse, no qual se escreveu o conceito de extensão, se trouxe para dentro da formação acadêmica como uma dimensão formativa, de fato. Bom, sou grata a ti por mais essa, além de tudo. Então, ficou completa essa noite, muito, muito Ô, Chica, perfeita. Chica, tu entendeu por que eu queria que fosse dentro de uma sala da PREC? Perfeito. Eu não ia te dizer, eu ia deixar surpresa, porque eu não posso dizer, contar tudo para a Francisca agora. Mas eu fiz questão de ser um projeto de extensão e justamente uma pesquisadora que teve sua trajetória na extensão e que, sem sombra de dúvidas, gente, a extensão ela é absolutamente formadora, né? E nós temos uma coisa linda aqui na FUPEL, que não é o momento, mas vou te contar rapidamente, que nós estamos curricularizando a extensão. E isso é bárbaro, quer dizer, para de pensar que a extensão com aquela coisa, quando eu comecei em 89, que é assim, ó, não tem o que fazer, vai para a extensão, entendeu? Então, assim, muito obrigada, mais isso. Aí a Chica disse, que bom, mas podia ser uma outra sala. E eu disse, não, eu faço questão que seja na PREC. Então é isso, Chica. Era de verdade um presente para ti, por tudo que tu também acolheu, nesse momento, nesses 4 anos que ainda estamos estando juntas, né? Mas os meus desassossegos e as minhas transgressões, quem é que acolhia? Chica, sempre a Chica. Meu coração. Bom, eu terei que te enviar, porque de vez em quando eu olho, leio, e só posso pensar que as pessoas estão embevecidas, por isso não querem perder as palavras, então registram. Porque não abriram o microfone, mas se abrissem, um momento memorável, provocado por ti, Conceição. E vou te dizer mais uma coisa, não é muito comum, acho que eu vou compartilhar isso com todos, porque tem um número bem grande de pessoas ainda na sala. Não é muito comum, inclusive nessas salas nós procuramos restringir o tempo, porque não é muito comum o público permanecer tanto tempo. É a característica do meio, né, da ferramenta. E, no entanto, nós tivemos 1h30 completamente hipnotizados, pensando em tudo que isso significa para todos nós, principalmente para quem já escreveu um memorial, para quem teve que escrevê-lo, como tu bem disseste. Chica, tem uma pessoa, a Ivoneide Bezerra, quer falar. Perfeito. Pode abrir o microfone, Ivoneide. Ivoneide, conseguiste abrir? Nós não estamos te localizando aqui. Não conseguimos te escutar por alguma razão. Eu vi que teu microfone está aberto, mas a tua voz não... Queres fechar e abrir de novo para ver o que acontece? Ih, que pena, Ivoneide. É alguma coisa na conexão. Se conseguires, tu nos interrompe e falas, tá bem? Conceição, gostarias de fazer um encerramento com algumas palavras, mais algumas palavras tuas? Bom, eu fico muito feliz que tenha preenchido bem o tempo, essa sala de conversa, e também fiquei um pouco emocionada, assim, dando uma olhadinha aqui no que estou vendo, né? Manaus, depois Quixadá, no Ceará, gente amiga.
Enfim, agradecer a vocês, Francisca, agradecer a você, Lúcia, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, colocar-me à disposição de todos, e se alguém desejar entrar em contato, algum texto, alguma coisa em que eu possa ser útil, eu me coloco à disposição. E queria dizer também que a você, Francisca, que eu te desejo que tu faças assim da extensão aí, esse trabalho maravilhoso, acadêmico, que, como falou a Lúcia, né, nos anos 80, no início dos anos 80, a extensão não tinha essa importância, e, no entanto, é um dever da universidade, é sua missão, essa interação com a comunidade. É importante que as nossas pesquisas tenham impacto social relevante, e esse impacto social a gente nota muito na questão da extensão, né? Não é só o impacto social no sistema do trabalho científico, e esse impacto social também tem repercutir nessa missão social da universidade, né? Então, te desejo muito sucesso com a Lúcia aí, te ajudando na extensão universitária, assim como nós estamos aqui trabalhando. De uma certa maneira, essa palestra é uma palestra de extensão, é uma forma da universidade entrar em contato com a comunidade, é uma forma da universidade difundir aquilo que nos pagam para pensar, né? Somos pagos para pensar, né? E para ajudar esse país a melhorar e a crescer e a formar jovens pesquisadores. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos imensamente. Eu vou pedir, antes de encerrar, que a Patrícia habilite sua câmera. Eu queria fazer uma foto desse momento, né, Lúcia? Que nós pudéssemos ficar registrados, nós 4. Patrícia. Muito bem. Eu ia mesmo lembrar. Consegues habilitar? Está abrindo. Tá bem, meninas. Esse é um registro para o futuro e para o presente também. Então, aos nossos sorrisos, feito, enviarei para vocês. Conceição, muito obrigada. Foi um momento realmente para ficar na nossa memória. Pena que meu memorial já está escrito, senão eu escrevia mais essa. Lúcia, obrigada, Lúcia. Foi ótimo. Eu que agradeço. E eu também tive a honra de ser banca da Francisca, um trabalho assim dificílimo e leve, porque ela é a professora Francisca Michelon. Ela não é a professora. Aquela história da fotografia. Foi linda. Como é a relação entre museu e fotografia, como os dois pares da tua vida. Muito lindo o que você disse, Francisca. Amei ler seu memorial. Aliás, adoro ler memoriais. Nós sabemos. E nós adoramos que tu fale sobre isso. Teus admiradores se ampliaram hoje. Obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Boa noite a todas queridas. e a todos. Obrigada. Tchau.